A posse do presidente do Brasil é composta por várias cerimônias que acontecem desde 1995, no dia 1º de janeiro do ano seguinte às eleições, 3 meses após o pleito. Ela se desenvolveu durante os anos, mas adquiriu o formato atual com o decreto de 1972. Agora, se é legítima ou não, é o que tentarei apresentar a você, para que tire suas próprias conclusões. A posse é um aspecto fundamental da nossa República Federativa. De acordo com o artigo 37 da Constituição, o Brasil é governado por um sistema presidencialista, que se baseia na legalidade, impessoalidade, moralidade e transparência de todas as ações públicas. O funcionário público republicano é caracterizado pela sua eficiência e reputação moral. A ideia republicana é que tudo seja público e pessoal e transparente. Você deve ter acompanhado os atos de posse do dia 1º de janeiro de 2023. Foi um tanto estranho, não foi? A impressão e o sentimento de perda ou falta de algo podem ser desconcertantes. Como no assalto ou sequestro, as lembranças do evento, como armas falhando, gritos, socos e sustos, podem causar traumas e marcas irreparáveis na memória. Observe atentamente o evento e, se notar algo suspeito, compartilhe conosco, para investigarmos juntos e garantir a transparência e legitimidade do processo. É importante que cada um faça a sua parte para garantir a integridade do sistema político e a defesa dos direitos dos cidadãos. E se eu te disser que tudo passou de uma grande produção cinematográfica e nada mais, você acreditaria? Filhos do Brasil, estou falando da grande fraude que causou indignação na nação brasileira, patrocinada por apoiadores mercenários que financiavam todo o jogo editado pela grande imprensa. O que se deu foi uma grande enganação. Filhos do Brasil, estou falando da grande fraude que causou indignação na nação brasileira, patrocinada por apoiadores mercenários que financiavam todo o jogo editado pela grande imprensa. O que se deu foi uma grande enganação. Para compreender o evento desse dia crucial, é necessário voltar aos dias das eleições e analisar quem supervisionou o processo eleitoral. O processo eleitoral não foi autêntico e resultou numa grande fraude. Portanto, a posse obtida por meios fraudulentos é por si só ilegal. Assim, aquele que voltou à cena do crime pela tomada do poder foi uma grande enganação. Democracia como sistema de governo se inicia em eleições livres, periódicas e transparentes. Nas eleições, se dá a legitimidade de origem pleno verdadeiro desafio de exercer o poder garantindo a pluralidade política, a dignidade humana, a liberdade de expressão, o respeito ao Estado de Direito, separação e a independência dos poderes. Assim, é preocupante os fatos ocorridos no Peru, no Brasil, com o êxodo massivo de venezuelanos cuja imigração cobriu a segunda maior crise de desigualdade do Brasil. Meu nome é César Renato, do Republicanista. Neste vídeo, vou mostrar quais os indícios coletados do evento
e, na sequência, a coletânea de provas para chegar ao veredito da posse de presidente. Análise feita pela Força Tarefa no grupo de investigadores. Você já se inscreveu lá? Em um dos nossos grupos? Fale conosco. Senhoras e senhores, abram-se as cortinas. O show já vai começar. Vamos entender uma coisa. Para a realização dessa mega produção, foi necessário planejamento. Sim, equipe de produção, elenco, infraestrutura, comunicação, segurança, atrações e programação pós-evento. Tudo isso para camuflar o plano de assalto aos cofres públicos. O principal é que tudo isso tem um custo, e esse custo deve ser pago. A questão é, quem arcará com esses prejuízos? Bem provável, aquele que foi enganado. Para compreender a legitimidade da posse, é importante examinar os processos e procedimentos utilizados para chancelar a posse e garantir sua validade. É crucial entender quem tem autoridade para chancelar o processo e as implicações legais da falta de validade. Vamos analisar detalhadamente as etapas da legitimação da posse para garantir que todo o processo seja legal e justo. Democracia como sistema de governo se inicia em eleições livres, periódicas e transparentes. As eleições se dá a legitimidade de origem pleno verdadeiro desafio de exercer o poder garantindo a pluralidade política, a dignidade humana, a liberdade de expressão, o respeito ao Estado de Direito, separação e a independência dos poderes. Assim, é preocupante os fatos ocorridos no Peru, no Brasil, com o êxito massivo de venezuelanos cuja imigração culminou a segunda maior crise de desigualdade do mundo. A falência das lojas americanas foi uma das maiores crises financeiras do país, resultando em um prejuízo para os acionistas devido à manipulação financeira ilegal da liderança da empresa. Essa prática, conhecida como triangulação financeira, envolve a utilização indevida de fundos bancos para pagar fornecedores, causando um prejuízo estimado em 40 bilhões. É importante destacar que as ações fraudulentas têm consequências graves e prejudicam não somente os investidores, mas também a economia do país como um todo. O acidente aéreo do voo 254 da Varig foi uma triste e trágica ocorrência que causou a perda de muitas vidas e traumas irreparáveis. A investigação apontou que a causa foi devido a uma série de erros humanos e falhas de procedimentos, incluindo a inserção de dados incorretos na aeronave e a interpretação equivocada do plano de voo pelo comandante, que gerou uma pane seca. A queda da aeronave na Mata Amazônica causou danos irreparáveis aos familiares e amigos das vítimas. A posse ilegítima e a tomada de poder a qualquer custo podem ser comparadas a uma cena de crime, onde é necessário reunir indícios e provas para compreender concretamente o que aconteceu. A revisitação à cena do crime, neste caso, pode ser necessária para entender as ações e intenções dos envolvidos e trazer à luz a verdade dos fatos. Portanto, para entender a posse, é preciso esclarecer primeiro o significado de propriedade, para aí sim compreender o conceito do possuidor.
A propriedade vem discriminada no Código Civil, no artigo 128, que diz: o proprietário tem a faculdade de usar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la, do poder de quem quer que injustamente a possua ou a detém. O conceito de propriedade se refere ao direito real de um legislador atribuir a uma pessoa sobre um bem. Esse direito inclui a faculdade de usar, dispor e reaver a coisa. Isso significa que o proprietário tem o poder e o direito original de usar ou não usar o bem, usar ou não usar bem, dispor ou não dispor dele, e reivindicar ou não o bem de alguém que a possua sem autorização. Essas faculdades são fundamentais para entender o conceito de propriedade e como ela é regulamentada pelo direito. A transmissão da propriedade deve ser realizada de forma legal para garantir a sua validade. Isso envolve a comprovação dos documentos e o registro público do ato. Caso a transmissão seja realizada por alguém que não seja o verdadeiro proprietário, a transmissão será considerada ilegal, devido à falta de validade dos documentos comprobatórios. Isso é o que se chama de doutrina dos frutos da árvore envenenada, onde os frutos, a propriedade transmitida, é considerada envenenada, devido à ilegalidade do ato de transmissão. Assim, entramos no exercício cotidiano dos direitos sobre o bem, a posse propriamente dita, que vem consagrada no Código Civil, no artigo 1196, que diz: considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício, pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes à propriedade. O legislador não constituiu a posse, porém constituiu o possuidor em ser alguém que, de fato, exerceu um ou mais dos poderes da propriedade. Na teoria possessória, por Ewing, para ser possuidor basta que se comprove o ópios. É, portanto, o poder de fato do indivíduo sobre a coisa, a exteriorização sobre os poderes da propriedade. Isso ocorre quando alguém que não é proprietário, porém, se passa como sendo fosse. Assim, possui o poder de exercer os poderes da propriedade, mesmo não sendo seu real proprietário. A posse fraudada é uma forma ilegal de adquirir a propriedade que se caracteriza pela obtenção de vantagens indevidas através de meios desonestos e ilegais, como a utilização de documentos falsificados, coação ou aproveitamento de informações privilegiadas. É um ato que viola os princípios fundamentais da legalidade e da boa-fé, e pode acarretar graves consequências jurídicas para os responsáveis. A posse fraudada é uma forma ilegal e desonesta de adquirir propriedade e tem consequências graves. A posse ilegítima pode resultar na perda da propriedade legítima e causar danos financeiros e emocionais irreparáveis às vítimas. Além disso, pode afetar a segurança nacional e causar problemas sociais e econômicos. Já pegaram a linha de raciocínio para ver onde isso vai dar? Isso quer dizer que você não, sendo dono, pode usar, fluir, vender o bem que não é seu? Isso mesmo. Isso quer dizer que pode ser possuidor do bem de forma ilegal? Bem, a resposta é verdadeiramente sim.
É crucial que sejam tomadas medidas eficazes para combater a posse fraudada, como a investigação rigorosa e o julgamento dos indivíduos envolvidos. Isso é especialmente importante no caso de crimes como o roubo de celular, onde a vítima é privada do seu bem de forma violenta e injusta, além de ser prejudicada financeiramente. É preciso garantir justiça e proteger os direitos legítimos dos proprietários. A importância do registro de propriedade giratória é a comprovação da verdadeira transmissão da propriedade. O registro é fundamental para garantir a segurança jurídica e evitar situações de posse fraudada. É importante destacar que o registro público é um mecanismo crucial para garantir a segurança jurídica e a proteção dos direitos de propriedade. Quem registra a propriedade no cartório competente é considerado o herdeiro proprietário, e qualquer transação realizada por outra pessoa que não seja o proprietário legítimo é considerada ilegal e inválida. Isso evita problemas como a posse fraudada e assegura a proteção dos direitos de propriedade. Agora avalie comigo a posse do dia 1º. Partindo da premissa de que um candidato que foi condenado por colegiado em várias instâncias jamais poderia sequer concorrer a uma eleição que sabiamente, por manobras jurídicas, por comparsas, foi devidamente julgado. Portanto, foi ilegal? Inevitavelmente sim. Posto que, como no teatro, o personagem é intitulado como rei para representar o papel que foi designado pelo diretor. O objetivo único de entreter e enganar o público para satisfazer o ego ganancioso, travestido de vaidade. O processo eleitoral é uma questão crucial para a legitimação de qualquer governo. É importante garantir que as eleições sejam realizadas de forma justas e transparentes, com a validação independente do processo e a certificação do sistema de TI, utilizado para garantir a integridade do processo eleitoral. Isso é essencial para garantir a confiança do povo na democracia e na escolha dos seus líderes legítimos. É crucial que qualquer processo eleitoral seja submetido a auditorias independentes para garantir a confiabilidade e a transparência do processo. Sem a validação por meio de procedimentos de segurança e verificação de legitimidade, o processo pode ser considerado inválido e suscetível a falhas e manipulações. É importante que autoridades e órgãos relevantes sejam impedidos de validar o processo, a menos que uma instituição independente, sem interesses próprios, tenha a prerrogativa de chancelar, legitimar e validar todo o processo. Assim, a cerimônia de posse, discurso, desfile militar e outros elementos tradicionais e protocolares são apenas uma encenação, pois as eleições não foram legitimadas. A falta de uma auditoria independente e certificação do processo eleitoral é uma violação às normas democráticas e prejudica a legitimidade do governo. É essencial que as autoridades responsáveis investiguem e processem os indivíduos envolvidos neste tipo de fraude para garantir a integridade e a legitimidade do processo eleitoral. De uma coisa certa, jamais esqueça, constitucionalistas ou legalistas, todo o poder emana do povo, o proprietário legítimo de todos os poderes da República. O processo eleitoral que levou à posse ilegítima tem consequências graves na economia. Em menos de 30 dias da posse, só a Bolsa de Valores amarga prejuízo de mais de 500 bilhões de reais. Não tem como fugir.
boleto vai chegar mais depressa do que se imaginava. E agora? A festa acabou, a luz apagou, só nos resta existir. Faça parte deste momento histórico e se envolva na discussão importante sobre a legitimidade do processo eleitoral e a responsabilidade de garantir a justiça e proteger os direitos dos cidadãos. Compartilhe esse vídeo e dê seu apoio aos esforços para investigar a posse fraudada. Juntos, podemos lutar pela liberdade, pela justiça. Curta, comente, compartilhe e dê o seu like. Assista